Graça e paz para você que está vendo esse vídeo agora e por meio das suas redes sociais, não importa nem o dia e nem a hora. Muito obrigado porque você está me permitindo entrar na sua casa mais uma vez. Por cada plataforma que você acessa e que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo a esse canal e eu convido você a se inscrever aqui no canal se você ainda não estiver inscrito. E se você já está inscrito, muito obrigado pela sua inscrição. Curta, comente e compartilhe esse vídeo que eu estou colocando aqui e os outros que já estão postados aí na plataforma. Bem, hoje a mensagem vai ser com o seguinte tema: escolha ficar sempre debaixo da proteção de Jesus, em Lucas 13, do 31 ao 35. É um título bem impactante que você vai ver o verso 34 especificamente, essa questão da proteção de Jesus. Mas quando entrar na mensagem você vai entender o que eu quero dizer. Fica aqui até o final que tem muita coisa boa, tem muita coisa para trazer edificação para a sua vida. Bem, como eu tenho dito, eu quero lembrar você, combata as fake news. Lembrando para você mais uma vez que Deus tocou no meu coração para eu falar disso só até o final desse ano e eu vou obedecer. Finalizou 2024, não toco mais em assunto de fake news. Já joguei a responsabilidade para vocês que me acompanham nessa plataforma. Então Deus não vai cobrar de mim. O que eu tinha para falar sobre isso eu já falei. Assim como os textos bíblicos que eu tenho colocado aí, eu vou colocar somente até o final do ano. A partir daí acabou-se a minha responsabilidade. Do mesmo jeito que eu também vou colocar somente até o final do ano os links para você consultar as notícias que você recebe aí através aí do WhatsApp da tia Maricotinha, do Telegram da tia Coralina, do Instagram da tia Lola, do X do tiozão do pavê, do Facebook do vovó da Mastur. Então, minhas mãos estão limpas, ou seja, Deus não vai cobrar de mim por eu ter o chamado para falar e ter me calado. Deus não vai me cobrar pela omissão. Então, já falei, joguei a batata quente na mão de vocês. E o roteiro desse vídeo eu quero te passar. Eu vou primeiro falar mais um episódio da série Acredite em Si Mesmo e Mude Sua História. Mais um exemplo para você aí captar e aplicar para a sua vida. Vou falar mais uma vez sobre meus livros. Lembrando a você, por falar em meus livros, aqui nos comentários estão descritos todos os meus livros. Você vai ter aí os links para você clicar e acessar a área de vendas de cada um deles para comprar. Caso você encontre dificuldades para clicar no link de vendas, dependendo da plataforma que você estiver vendo o vídeo, no próprio comentário também tem os sites onde cada um está. Tá certo? Tá tudo aí nos comentários, é só você ler e seguir as instruções. E depois de eu falar sobre os meus livros, então eu vou entrar com o conteúdo da mensagem. E o meu desejo é que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Meu telefone para contato, caso você queira me convidar para pregar na sua igreja, está aí nos comentários. Eu não cobro para pregar e, como eu tenho dito, eu não sou uma folha seca ao sabor do vento. Não sou um desigrejado. Aqui está a minha credencial. Faço parte do Ministério Sarando a Terra Ferida. Minha carteirinha de membro está aqui. Infelizmente, eu moro longe da igreja que eu congrego. Então, infelizmente, às vezes eu encontro dificuldade para estar, até por conta da minha deficiência visual. Eu tenho que ter recursos financeiros para poder ir, obviamente, de carro de aplicativo. É inviável para eu pegar ônibus. Já peguei muito ônibus na minha vida, não tenho nenhum problema com isso. Já peguei muito trem, mas infelizmente os transportes coletivos eles não são projetados para pessoas com deficiência visual como eu. Nem os transportes coletivos e nem a rua, nem as ruas, as calçadas
É um absurdo. É um absurdo. Calçadas esburacadas, ruas esburacadas, passarelas que deviam ter exclusivamente pedestres, motos transitam. Você que está vendo esse vídeo, você sabe muito bem que é o que acontece, então eu não posso ficar me expondo a esse tipo de risco. Então, para eu ir à igreja, eu preciso do carro de aplicativo. Então, infelizmente, nem sempre eu posso estar. Eu quero crer que um dia, em breve, a justiça dos homens vai me favorecer com os inúmeros processos que eu tenho, que buscam melhorar a minha renda. E assim vai ficar mais fácil para mim. Mas, enquanto isso, eu tenho que fazer a limonada com os limões que eu tenho. Está aqui, ó. Sou membro de igreja, Ministério Sana Terra Ferida, Matriz Nova Iguaçu. Só para você saber, para você me convidar para pregar na sua igreja, para você saber que eu não sou um desigrejado, nem sou uma ovelha sem pastor. Bem, então eu quero falar para você aqui, mais uma vez, sobre a série Acredite em Si Mesmo e Mude Sua História. Ah, mas por quê? De novo você vai falar de cantor de música secular? De novo eu vou falar de cantor de música secular que rala pra caramba para chegar onde chegou, que é para motivar você que é cristão, que na primeira derrota quer desistir, que no primeiro fracasso quer desistir, que na primeira queda quer ficar prostrado, sentado no sofá com uma bacia cheia de pipoca ou de brigadeirão, se enchendo de refrigerante, se deprimindo, ou prostrado sem comer nada também, né? Também tem a outra vertente. Você quer ficar prostrado, lamentando, reclamando de Deus, reclamando do governo, reclamando da igreja, reclamando da família, dos irmãos, e não toma uma atitude. Enquanto eu trago para você toda semana exemplos, por enquanto eu estou trazendo de cantores e conjuntos seculares, mas eu preparei até o final do ano vídeos para falar sobre essa série aqui de atletas, tá? Fica aqui, até o final que você vai entender. Então eu espero que essa palavra sirva de motivação para você. Então vem comigo, vamos falar sobre um cantor aí, lá dos anos 80 que ele começou, Rick Astley. Quem era ele? Um rapaz muito tímido, muito talentoso, que tocava bateria num conjunto lá na Inglaterra. Tocava lá bonitinho, tal, ajudava ali no vocal, né? Aquele, não como vocalista, mas no backing vocal ali. Aí um empresário, um produtor musical, o cara gostou de ouvir a voz dele e resolveu colocá-lo de frente para cantar carreira solo. Só que ele era um rapaz muito tímido, como eu falei. E esse produtor preparou, gostou da voz dele, que era uma voz diferenciada, aquela voz, daquele timbre, daqueles cantores da música negra gospel americana, só que o rapaz é branco, então um vozeirão forte, encorpado. E o produtor preparou para lançar esse cantor num cenário de música pop. Então, em 1987, ele foi lançado, tá? Com a música Never Gonna Give You Up. Uma música bem conhecida, dançante, tocou muito na época e tal. Só que ele é bem conhecido no Brasil pelas baladas românticas, que qualquer pessoa pode escutar até hoje nas rádios de música adulta contemporânea. Como eu digo, essas músicas que são atemporais, elas tocam muito nessas rádios de música adulta contemporânea. Então, ele fez sucesso aqui no Brasil com Hold Me In Your Arms, que foi tema de novela da Globo, Cry For Help, também foi tema de novela da Globo, e Hopelessly, que não sei se essa foi tema de novela não. Mas essas três músicas você escuta até os dias de hoje. Vamos lá. Onde é que entra a questão da superação, da resiliência? E vai entrar também uma questão muito importante que eu falo no meu livro O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Continua aqui, que daqui a pouco eu vou falar sobre meus livros, tá? Fica aqui até o final. Então, como eu estou falando desde o começo, esse rapaz era muito tímido, e ele todo desengonçado, na música no clipe da música Never Gonna Give You Up, ele faz uma dancinha lá meio desengonçada, coisa e tal. E foi muito zoado por causa disso. Na época zoaram muito ele por causa da dancinha. Mas ele foi embora. É aí que eu quero dizer para você, ó, você que muitas vezes é zoado ou porque tem deficiência na vista como eu, com certeza já me zoaram. Obviamente pelas minhas costas. Com certeza já me zoaram, com certeza já me discriminaram.
no meu ambiente de trabalho. Cliente, ou melhor, colega de trabalho não. Nem colega de trabalho, nem superior hierárquico. Nunca fui discriminado não, mas por alguns clientes sim. Fui discriminado. Tá? Uns não quiseram ser atendidos por mim. E outros quiseram ser atendidos especificamente por mim, achando que iam me passar a perna. Por eu ter deficiência visual, tentaram me empurrar um documento fraudado, só que eu percebi. Só que eu percebi que o documento era fraudado, mesmo eu tendo essa deficiência visual. Eu percebi a malandragem desse cara e de uma mulher que quis me passar uma cópia Xerox como documento original. Eu vi que era cópia, ela quis debater comigo, chamei minha colega do lado, minha colega do outro lado, as duas confirmaram que era cópia e eu botei a mulher para correr. Então passei por discriminação, a gente sabe que isso rola. Bullying, zoação, ou porque é gordinho, ou porque é magro. Por exemplo, a Gisele Bündchen já falou várias vezes em entrevista que ela foi muito zoada na infância, porque ela era magra, chamava ela de Olivia Palito. O Freddie Mercury, falecido vocalista do Queen, foi muito zoado porque ele era dentuço. Ele tinha um apelido chamado Buck, que em inglês é algo semelhante a dentuço. Por isso até ele usava aquele bigodão para tentar disfarçar um pouco. Mas ele foi muito zoado por causa disso. Então a gente sabe que isso rola. E o Rick Astley foi muito zoado por causa da dancinha dele, dancinha desengonçada e tal. Ele não era exatamente o cara assim bonitão, então zoaram muito ele, mas ele foi em frente. Quando chegou ali nos anos 90, por ele ser muito tímido e por ele já ter ganho muito dinheiro, ele quis dar uma pausa na carreira. Aí foi o que eu falei para você do livro Dinheiro Nosso de Cada Dia. Ele aproveitou a época que ele ganhou dinheiro, aproveitou a época que ele fez sucesso, não se meteu em farra, não se meteu em bebedeira, não se meteu com uso de droga, não se meteu em promiscuidade sexual, nada disso. Era um cara família, tranquilo, comprou imóveis, comprou fazenda, comprou sítio, comprou um monte de coisa, ficou quietinho no canto dele, usufruindo da riqueza dele e curtindo a família, que ele já estava saturado de ficar andando para cá e para lá e para cá, fazendo shows diários, passando semanas fora de casa sem ver a família, às vezes até meses. E vale aqui essa observação para vocês aí, ó, que gostam de atender a agenda. Estou fazendo a obra de Deus, e passa dias e dias, semanas e semanas fora de casa e chega com a cara de pau na internet. Eu estou fazendo a obra de Deus, é a tua família lá passando necessidade. Às vezes necessidade de grana, porque tu está fazendo a obra de Deus, viajando. Mas às vezes está ganhando uma bufunfa também, né? Porque tem uns itinerantes aí que vão combinar, que pedem 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil para pregar, pregam todo dia, enche a burra de dinheiro. Mas aí as carências são outras, tá? As necessidades que a sua família passa são outras, podem não ser as financeiras, mas são as emocionais, são as espirituais. Cadê o sacerdote da casa, o homem, que ao invés de estar zelando para levar a mulher e os filhos para a casa do Senhor, estou fazendo a obra de Deus viajando. Pega esse exemplo aí, o Rick Astley acumulou o dinheiro que precisava acumular, guardou e se dedicou à família. Estava quietinho no canto dele lá. Ele não ficou totalmente fora da música não. Ele só parou de fazer negócio, show, turnê. Lançou um CDzinho aqui, outro ali, sem muita repercussão, coisa e tal. Aí em 2007, o nome dele voltou a ser falado nas redes sociais, no mundo todo. Ele foi redescoberto pelas novas gerações e as gerações antigas, como a minha, relembraram dele. Como assim ele foi relembrado? Através do meme. Lembra que eu falei do clipe da música Never Gonna Give You Up? Da dancinha desengonçada dele? Então começou com um meme lá nos Estados Unidos. Alguém mandava um link para um amigo. Clica aqui que tem uma notícia legal para você. O amigo, quando clicava, era a dancinha desengonçada dele. A música voltou a ser tocada pra caramba nas plataformas de áudio tipo Spotify. Ela bateu recordes de execução, de busca, de consumo do caramba. E ele voltou a ser falado e ele está aí até hoje, tocando a carreira dele de forma discreta. É um cara que hoje tem exatamente a idade que eu tenho, 58, está tocando a vida dele de boa. E aí é o exemplo que eu quero trazer para vocês. Da resiliência de passar por cima das zoações, de não ligar para isso, da capacidade de administrar os seus recursos financeiros, da inteligência emocional dele para saber a hora de parar, negócio de fazer shows, turnês e se dedicar à família, que é uma coisa que para muito crente aí
muito crente aí precisa aprender. Depois vai chorar no gabinete do pastor. Isso sem falar dos próprios pastores que passam por isso também. Se dedicam tanto, não separam tempo para a família. Aí você vê, pastor poderoso e a família, os filhos, tudo fora da igreja. Porque o sacerdote, o condutor das ovelhas que estão lá dentro da igreja, não foi o sacerdote para cuidar dos filhos em casa. Tá doendo? Não posso fazer nada, é como Deus me manda falar. Eu sei que tem mensagens que eu prego, eu sei o que Deus quer na minha vida, eu sei que vai ter lugar que eu não vou entrar, eu sei que vai ter lugar que eu vou entrar e não vão me chamar de novo, como já aconteceu. Mas faz parte. Se eu quisesse agradar homem, eu seria político. Porque político é vaselina, tem que agradar todo mundo. Como eu não sou político, como eu não sou vaselina, e para mim o que importa é obedecer a Deus, para mim o que importa é agradar a Deus, como diz o Petra, conjunto antigo lá dos anos 70, 80, aqui no Brasil fez muito sucesso com um disco específico, Not of This World, em 1983 que eles lançaram esse disco. Caso você não conheça, você conhece a música Ladrão de Sepultura, que o Hagios gravou. É a versão da música dele, de Grave Robber. Nesse mesmo disco aí tem uma música chamada God Pleaser, agradador de Deus. Então no refrão dessa música ele canta I don't wanna be a man pleaser, I wanna be a God pleaser. Ele está dizendo, eu não quero agradar a homens. I don't wanna be a man pleaser, eu não quero agradar a homens. Aí ele fala I wanna be a God pleaser, eu quero agradar a Deus. Faço minhas as palavras do compositor da música do Petra. Não estou aqui para agradar homens, estou aqui para agradar a Deus. Então, se a palavra está sendo dura, enfim. Pega isso aí para você, a história do Rick Astley, tá? Da resiliência dele de aguentar a zoação, da inteligência emocional dele, saber a hora de parar, de ficar se empanturrando de dinheiro e se ausentando da família, se dedicou à família, a inteligência financeira dele para investir os recursos financeiros, para guardar, para administrar. Ele pode ficar de boa sem trabalhar, ele não precisa de dinheiro de turnê, ele já acumulou o que ele já acumulou, e certamente os imóveis que ele tem renda para isso, de imóveis alugados, porque esses caras ganham muito dinheiro, esses caras que são muito famosos ganham muito dinheiro. Aí quando você se espanta, perdem tudo e vão parar nas ruas, fica aqui até o final que eu vou falar sobre essas coisas no livro, 2 livros meus, tá? Fica aqui até o final, que esse assunto tem tudo a ver com os livros que eu escrevi, tá bom? Deus abençoe sua vida. Pega o exemplo do Rick Astley, assim como os outros exemplos que eu já trouxe aqui, Ray Parker Jr., Cyndi Lauper, do Journey, o conjunto, da Bonnie Tyler e tantos outros que eu já, do Stevie Wonder. Já falei vários exemplos aqui. Pega eles até o fim, pega esses exemplos todos e continua me acompanhando nessa série, que vai ter muito mais. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são gratuitos, levam somente alguns segundos, e assim você vai me ajudar a pregar o Evangelho. Assim você vai fazer com que a plataforma reconheça que você gostou do vídeo, que o vídeo é bom, que você quer que mais pessoas vejam, e assim a palavra vai sendo espalhada, porque esse é o nosso objetivo, é levar o ID de Jesus. Bem, se você quiser me convidar para pregar na sua igreja, o telefone para contato está aí nos comentários. Deixa eu te lembrar aqui, como eu falei anteriormente, sou membro do Ministério Será na Terra Ferida, aqui ó, meu cartão de membro, sou diácono, sou professor de ABD, não sou desigrejado, não sou ovelha sem aprisco, não sou folha solta no vento, tenho história, me converti em 1983, não caí de paraquedas na igreja, não nasci ontem, só na igreja que eu me converti eu fiquei 25 anos. Fala pra mim, quem é que fica 25 anos numa mesma igreja hoje em dia? Difícil pra caramba, né? Vamos lá. Quero falar pra vocês, apresentar pra vocês os meus livros, que são excelentes presentes para você dar em qualquer época do ano.
não somente nessa época aí, eu estou gravando o vídeo no dia 22 de novembro de 2024, ou seja, faltando um mês para o Natal. E por falar em Natal, é interessante, nós já estamos entrando naquela época do ano de fazer a reflexão do que nós fizemos nesse ano. Ou seja, vamos voltar nossa mente ao dia 1º de janeiro de 2024. O que nós planejamos naquele momento lá no Réveillon? Quem faz as suas orações quando entra a virada do ano, quem entra fazendo suas orações, não importa qual seja a religião, estou falando de oração. Estou falando de religião. Ou quem não fez nenhum tipo de oração, mas que fez algum projeto também. Tem muitas pessoas que não elevaram a Deus em oração para entrar o ano, mas fizeram lá os seus projetos, seus planos. Quantos projetos que você fez no dia 1º de janeiro que você cumpriu? Você alcançou sua meta? Você ultrapassou sua meta? Ou você está abaixo da meta que você traçou para si mesmo? Então esse é o momento para você refletir, certo? Se você estiver vendo esse vídeo aí no final do ano, porque é aquilo que eu falo sempre, a internet ela é atemporal, ela deixa as nossas mensagens atemporais. E se você estiver vendo esse vídeo fora da época de final de ano, em qualquer momento é momento para parar, refletir, corrigir a rota. Esse é o tema inclusive da igreja que eu congrego nesse ano de 2024, corrigindo a rota. Então é o momento de você corrigir a rota, não importa em qual momento você esteja vendo esse vídeo. Bem, o primeiro livro que eu quero anunciar para você é O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Eu tenho ele na versão digital, amazon.com.br. Entra lá, coloca lá na lupa da pesquisa lá, O Dinheiro Nosso de Cada Dia, você vai entrar na área de venda dele, tá? Da versão digital. Se você tiver cartão de crédito internacional, você consegue comprá-lo na versão impressa, porque como eu lancei esse livro pela KDP, que é a editora da Amazon, é um projeto que em 2022 estava disponível para nós escritores lançarmos gratuitamente nosso livro na versão digital, coisa e tal. Eles até disponibilizam a versão impressa, mas você só consegue comprar se você tiver cartão de crédito internacional. Infelizmente, cartão de crédito nacional você não consegue, porque o livro impresso vem de fora do Brasil. Eu creio que é por causa disso. Mas enfim, então o livro está aí. Coloca aí O Dinheiro Nosso de Cada Dia, procure adquiri-lo, e nele eu falo sobre vários assuntos. Como é que você administra o dinheiro que você ganha, falo tudo ali, um capítulo inteiro. Como é que você gasta o dinheiro que você ganha. Quando eu falo do primeiro capítulo, quais são as receitas que entram, tal. O que você deve colocar no seu planejamento financeiro, o que não deve colocar no planejamento. Receitas fixas, variáveis, eu falo tudo isso lá. No capítulo das despesas, você tem ali a lista de despesas, que são imprescindíveis, necessárias, supérfluas. Você tem um capítulo ali para falar especificamente sobre inadimplência, um capítulo inteirinho para falar sobre o que a Bíblia diz sobre o assunto. Aí eu quero voltar lá no que eu falei sobre o Rick Astley, que guardou dinheiro, se planejou financeiramente para poder parar de fazer shows e turnês e se dedicar à família. Bom, você vê aí que tá cheio de vídeos na internet de famosos que perderam tudo e foram parar na rua. Quando você vai ver as histórias por trás disso, a grande maioria perdeu tudo por decisões erradas. Tipo, comprou trocentos carros. Vamos lá, só para você saber, só uma palhinha para você. Carro não é investimento, porque quando ele sai da loja, ele já sai com uma depreciação de 10%. O que é depreciação? É você reduzir o valor daquele bem em 10%, para você entender a conta. Vamos lá, você está bem de vida, você comprou um carro de 100 mil reais, um carro bom, coisa e tal. Eu não entendo de carro não, para mim carro tem 4 rodas, se me levar para onde eu quero e me trouxer de volta para minha casa, para mim tá bom. Eu não conheço nada de carro, mas para quem conhece, vamos lá, 100 mil reais, você compra um carro bom, beleza. Aí, um ano depois, esses 10% é a cada ano. Esse carro de 100 mil vai passar a valer 90 mil, ou seja, perdeu 10 mil, 10%
10% de depreciação. Só você cortar o zero. Só você andar uma casa, uma vírgula, a vírgula. Depois dos 100 mil, tem a vírgula imaginária, vírgula 00. Anda com essa casa para a esquerda, uma casinha para a esquerda, você vai ver que você vai chegar em 10%, que é 10 mil. Beleza. Então, valendo 90. Passa mais um ano, o carro de 90 perde 9 mil. Vai passar a valer 81. Passa mais um ano, perde 10%. De 81 mil, ele vai perder 8.100. Então vai passar a valer 72.900. É isso aí, 72.900. Passado mais um ano, de 72.900 vai perder 7.290. 72 menos 7, 65, vai passar a valer 64.810, uma coisa, 64.810, 64.710. E por aí vai fazendo a continha aí, vai reduzindo ele 10% cada ano. Você vai ver que carro é péssimo investimento. Então muita gente perde dinheiro por causa disso aí, gastando com trocentos carros, gasta com farra, gasta com montada. Tem os que se enfiam com o negócio de droga, a gente sabe que isso rola. Os que arrumam um homem, principalmente, arrumam um montão de filho por aí, aí sai pagando pensão e perde tudo. Aí perde tudo, vai morar na rua, não sabe como é que o dinheiro foi embora. Tem vários exemplos aí de famosos, ator, cantor, jogador de futebol, tá cheio aí. Pois é. E aí eu quero falar sobre esse livro, O Dinheiro Nosso de Cada Dia, o capítulo sobre investimentos, tá? Eu não costumo falar muito, mas hoje eu quero falar, vamos lá. Até porque eu quero entrar num assunto aqui bem interessante sobre investimentos, que tem muita gente fazendo confusão. Ah, mas como é que eu vou investir dinheiro? Bom, primeiramente você vai organizar as suas receitas. Elas têm que ser maiores do que as suas despesas. Eu falo sobre isso no livro. Por isso que eu estou tocando no assunto do livro, capítulo por capítulo. Aí esse dinheiro que sobra, você faz o seu planejamento para guardar. Vamos lá, você quer comprar um carro. Ao invés de você se endividar no financiamento para comprar um carro, porque você vai pagar 2 carros para levar um. A taxa de juros é altíssima. Só você consultar aí, tá? Consulta no Banco Central quais são as taxas praticadas pelos bancos no que diz respeito a financiamento de veículos. Você vai comprar um carro, vai pagar 2. Compre um, pague 2. É a promoção que o banco te dá. Ou pague até 3, dependendo da taxa de juros ou do prazo que você fizer o financiamento. Então você estipulou lá, você quer comprar um carro, beleza, você tem um valor X para guardar por mês. Você vai fazer as contas, você vai ver em quanto tempo você consegue fazer o pé de mês suficiente para você comprar o seu carro à vista. Aí você faz a sua escolha onde você quer investir o seu dinheiro. Por quê? Porque você vai depender da liquidez. Caderneta de poupança, a liquidez é imediata. Você precisa do dinheiro agora, você saca. Você tem outros investimentos, CDB, LCI, mas eles têm lá a sua carência. Você tem que deixar tipo 3 meses, não sei, varia de banco para banco, você tem que consultar o seu banco para você ver quais são os prazos. Mas CDB e LCI também são alternativas interessantes. Tesouro Direto, você tem que ver também o prazo, tá? Dependendo do título que você vai investir no Tesouro Direto. No Tesouro Direto para você ver. Pode ser que não seja uma boa, se você estiver precisando de dinheiro muito rápido e o prazo for muito longo, e se você precisar resgatar, você vai perder, você tem que consultar isso, tá? Esse é o primeiro exemplo que eu quero te dar. Vai comprar uma casa. Beleza, mesma coisa, financiamento habitacional também é um absurdo. Ainda mais agora que mudaram as regras. Na data de hoje, você sabe muito bem que a Caixa Econômica, que é o principal banco que lida com financiamento habitacional, está cobrando pelo menos 30% de entrada. Enfim, aí você tem que ver se é viável para você arcar com as prestações, tá? E se você optar por comprar à vista, você vai planejar, vai ver quanto tempo você vai ter que guardar o dinheiro, enfim. Aí vale o que eu falei com relação ao carro. Qual o melhor investimento, tal, liquidez, etc, etc. É todo um planejamento. Ou se você for comprar, vai fazer uma viagem, enfim.
Dependendo do que você quiser fazer, você vai guardar o seu dinheiro, vai ver quanto você pode guardar, e aí você vai escolher a melhor opção. E tem um investimento também que é legal, que é a Bolsa de Valores. Só que você precisa saber algumas coisas importantes que muitas vezes você não sabe. Primeira delas, Bolsa de Valores não é jogo, não é jogo de aposta, não. É investimento, é coisa séria. Aí você tem que entender que para você investir em bolsa, tem que ser um dinheiro que você não vai precisar por pelo menos uns 5 anos, para você ganhar um dinheiro legal, tá? Por causa da questão da liquidez, como eu falei. Se você tirar o dinheiro antes, aí você pode perder dinheiro, dependendo da cotação que tiver a bolsa, que a bolsa tem isso. Às vezes aquele papel está lá em cima, às vezes está lá embaixo. Tudo isso você tem que acompanhar. Por isso que eu falei que é um dinheiro que não vai fazer falta para você por pelo menos uns 5 anos. A qual valor? Procure o seu banco e veja qual o valor mínimo que eles cobram para você investir seu dinheiro em fundos de ações, Bolsa de Valores. Segundo passo, você tem que saber quais são as empresas, tá? Que são viáveis economicamente, que vale a pena você investir. Tem isso também. Só investir nessas empresas da moda não, porque isso aí pode quebrar a cara. Você tem que conhecer. Você sabe ler um BP, balanço patrimonial? Balanço patrimonial é a situação, ele dá a situação econômica da empresa. Se a empresa tem ativos maiores que passivos, os passivos são maiores que ativos, se a empresa tem um patrimônio que ela possa se desfazer caso não esteja bem de grana, enfim. Você tem que saber ler um BP, balanço patrimonial, para você saber se aquela empresa está saudável para você investir. Mas não é só o último balanço, é pegar pelo menos os últimos 5 anos para você ver se há uma continuidade naquela tendência ali, tá? Você sabe ler uma DRE, que é a demonstração de resultado de exercício, demonstrativo de resultado de exercício? Ele identifica a situação financeira, ou seja, o dinheiro que ela tem, se ela tem mais dinheiro para ganhar, ganha mais do que gasta, gasta mais do que ganha. Se é uma empresa que tem pouco dinheiro em caixa, um monte de papel na rua. Ou se ela tem muito dinheiro em caixa, tem pouco gasto, enfim. A DRE demonstra isso para você. Ah, eu não conheço. Então você procura o seu banco, procura um gerente que seja especializado. E quando eu falo procurar o seu banco, não precisa necessariamente ser na agência, não. Tem muito banco aí que tem esse serviço disponível no próprio aplicativo do banco. É só você consultar e ver. Se tiver dúvida, quiser ir à agência, também vá. Mas vale a pena você consultar um gerente que seja um especialista, que vá recomendar a você quais são empresas boas para você investir nas ações, certo? E aqui eu quero falar uma coisa fundamental para você entender, tá? Bets não são investimentos. Tem muita gente perdendo dinheiro. Bets são casa de aposta, tá? Eu já vi muita gente falar, mas eu botei lá para investir, para ganhar dinheiro. Não, ali não é para ganhar dinheiro, não. Ali é para a banca ganhar dinheiro. É para você, otário, perder dinheiro, perder até a sua família, tá? Então nenhuma bet que está aí é boa. Ali não é lugar para você investir seu dinheiro, não. Mas eu vou te recomendar 2 bets que não vão fazer mal para você, não. Tem 2? Tem. Vou te recomendar 2 bets maneiras. Bette Davis Eyes, da Kim Carnes, 1981, que ela está aí. Tá desde 1981 no mercado aí. Bette Davis Eyes. E a outra é brasileira. Tá aí no mercado desde 1984. Bet Balanço, do Barão Vermelho. Essas 2 bets aí você não tem problema, não. Agora, todas as outras que tem aí, sai fora dessas bets aí, tá? Parece que eu tô brincando, né? Eu até fiz a brincadeira aí com as bets musicais aí, que é para você, para tentar quebrar um pouco um clima que eu sei que é um clima pesado. Porque jogo é vício. É tão vício quanto bebida, é tão vício quanto droga, é tão vício quanto sexo, é tão vício quanto cigarro. É vício. Pornografia é vício, internet é vício, tem um monte. Tá cheio de vício por aí. Jogo é um deles, tá? E eu já vi gente próxima a mim perder tudo. Eu já vi gente próxima a mim perder tudo por causa de jogo. Corrida de cavalo, carteado, tudo isso é... A banca sempre vence. Jogo de bicho, cassino online. Essas bets aí, como eu falei, só valem essas 2 que eu indiquei para você. A Bet Davis Eyes, da Kim Carnes, e a Bet Balanço, do Barão Vermelho. As outras, sai fora.
Outro livro que eu quero trazer para você aqui, tá? Para você dar aí o seu presente de final de ano. E é aquilo, né? Qualquer época do ano aí também, para você presentear alguém que vale a pena. Ó, de Lodebar para Wonderland. Tem aplicação para sua vida diária, porque aqui são testemunhos reais de pessoas que lutaram para dar a volta por cima. Essas pessoas optaram por entregar as suas vidas para Jesus, para poder ter o seu caminho de volta por cima facilitado. Por quê? Porque essas pessoas começaram a andar com Jesus, começaram a ver Jesus abrindo caminho para elas, cuidando delas. E, inclusive, o ficar debaixo da proteção de Jesus é o tema da mensagem que eu vou pregar daqui a pouco. Fica aqui até o final, hein? Fica aqui até o final, que tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui. Então aqui, como eu falei no vídeo passado, eu tenho 11 histórias reais de superação. Uma delas, que eu quero compartilhar com você, é a história do Augusto. Um camarada que era um diácono, vice-presidente da igreja, um cara próspero, bem-sucedido, com um casamento tranquilo ali e tal, mas era um casamento de muitos anos. O casamento enfrentou lá uma crise, coisa que a maioria dos casamentos enfrenta. Não se iluda, acontece, mas aí o casal senta, casal maduro senta, conversa. Se for o casal que tem entendimento religioso, ora. Se achar que deve procurar aconselhamento, procura. Pois bem, mas você tem que saber com quem você vai se aconselhar. E o Augusto resolveu, juntamente com a sua esposa Cláudia, resolveu procurar aconselhamento do pastor deles, que era o melhor amigo deles. E aí que veio o problema. O pastorzão ficou de olho na mulher do Augusto e deu em cima e pronto. E o resultado do final da história você vai ver aqui. Como o Augusto superou esse baque. Você vai ver aqui no livro, tá? E são histórias reais, histórias verídicas, tá? Infelizmente acontece. Eu preguei numa igreja alguns anos atrás, eu vi uma situação igualzinha a essa que eu narrei no livro aqui. Igualzinha. Só que o irmão não era diácono não, o irmão era obreiro. E a esposa dele era um membro de igreja comum. No livro, o Augusto era um diácono, vice-presidente de igreja, um empresário bem-sucedido, e a esposa dele era uma levita, era uma cantora do Ministério de Adoração. Esse caso real que eu presenciei numa igreja que eu fui pregar, esse irmão depois foi pedir oração, a igreja inclusive até fechou por causa dessa encrenca aí, entendeu? O pastor acabou ficando com a mulher desse irmão. A esposa do pastor até foi me procurar na Caixa Econômica, levando currículo para tentar arrumar um emprego lá como prestador de serviço, para voltar a trabalhar, enfim. Tá? Como eu falei, eu já tinha escrito esse livro, estava na gaveta, mas eu já tinha escrito esse livro. Então essa história que eu estou contando para você é real. Eu tenho certeza que você já viu. Mesmo que não seja Enfim, você já viu histórias bem semelhantes. E eu quero convidar você a adquirir esse livro. Ah, como é que eu compro? Vamos lá. Versão digital, você gosta da versão digital? Amazon.com.br, bota o nome do livro aí, de Lodebar para Wonderland. Está escrito aí nos comentários, porque de repente para você digitar certinho lá no campo de pesquisa, tá? Versão impressa, você gosta do livro impresso aqui? Ó que coisa bonita como ficou, ó, capa maneirinha, né? Parece até o Lampadinha. Quem lembra aqui do professor Pardal, que tinha o ajudante dele, o Lampadinha, que ele construiu? Que quando o professor Pardal vinha com uma ideia idiota, o Lampadinha balançava a cabeça como quem... É bem engraçado. Então o criador dessa capa aqui pegou o espírito da coisa e foi bem feliz. Ó a capa maneirinha, ó. Aqui tem a primeira orelha, que tem um texto para você meditar. A segunda orelha tem minhas redes sociais. E na quarta capa tem um texto para você meditar também. Então, você quer a versão impressa como essa aqui? clubedeautores.com.br. Copia o nome do livro que está aí. Vai lá na barra de pesquisa lá e pronto. Compra ele. uiclap.com. Está escrito aí, uiclap.com. Só você copiar, colar na barra de pesquisa, o nome do livro também. E entra na área de venda e pronto, adquire o seu livro.
livro.vc. Livro.vc. Tá certo? Livro.vc você também compra. Livro.vc você adquire ele lá. Bem interessante, né? Para você poder comprar seu livro e ser edificado espiritualmente. Outro livro que eu tenho para você aqui. Cuide bem da sua carreira profissional. Pois é. Lembra que eu contei ainda há pouco sobre a história do Rick Astley? Falei que ele guardou dinheiro, aplica-se a história dele aplica-se ao livro Dinheiro Nosso Cada Dia, por causa do dinheiro. Mas lembra que eu falei de muita gente que perdeu tudo aí? Tem muito famoso aí que perdeu tudo. Porque não se planejou, não teve um plano B, não pensou no futuro, não pensou em ter outra profissão. Sabe essa galera que tem profissão que tem prazo de validade, tipo jogador de futebol? Atleta em geral, né? Que não vai ficar competindo até a idade avançada. Você não vai ver um atleta com a minha idade competindo. De forma geral não vai rolar. Ele se aposenta, normal. Até porque o corpo, ele apresenta o seu declínio natural da idade. Pois bem, uma profissão dessas, o cara tem que pensar no plano B. E eu falo sobre isso aqui no livro, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Eu bato na tecla aqui dos estudos, da importância de estudar, da importância de buscar a formação acadêmica, fundamental. Não adianta você ficar levando seu currículo para a igreja, para Deus abrir a porta. Ou se você não tiver uma qualificação profissional, pode ficar difícil. O mercado de trabalho está se tornando cada vez mais exigente. As atualizações da informática, elas estão excluindo muita gente. Tá? Então quem não tem estudo está ficando de fora do progresso. Quem não tem um preparo profissional está ficando de fora do processo. Aí não adianta depois ficar reclamando do governo, tentando pedir ajuda do governo. Caramba, Deus nos deu aí os frutos da terra para nós comermos. A Bíblia nos diz lá no Salmo, já preguei inclusive sobre esse tema. Deus, os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Está aí para nós conquistarmos. Só que para conquistarmos nós temos que nos preparar, temos que estudar. Então cuide bem da sua carreira profissional, eu falo muito disso. Carreiras como a do Rick Astley, cantor, coisa e tal, é uma carreira instável. Ora faz sucesso, ora não faz, ora o disco é um fracasso, ora o gênero musical muda. Eu vou trazer uma história até sobre esse assunto aí, de gosto musical que muda. Eu vou falar de uma banda bem famosa nessa série, Acredite em Si Mesmo, em breve, tá? Se eu não estou enganado, eu botei para falar na próxima semana. Se eu não estou enganado, eu vou falar sobre essa banda aí famosa na próxima semana. Então, te convido para continuar me acompanhando aqui, tá? Para você ver. Então, é importante você ter um preparo, é importante você ter um plano B. Não deu certo aqui, tu vai para ali. Eu já falei vários exemplos aqui, vários exemplos. Existem atores e atrizes que começaram a ficar alijados do mercado por causa da idade, começaram a deixar de ser chamados, eles foram para a área da dublagem. Já falei, vou repetir, tem o Mário Cardoso, tem o Elcio Romar, tem a Hélida Lastorina, a Maria Helena Pader. Essa atriz, o papel mais famoso dela, ela foi a governanta do Rei do Gado. Quem já viu a novela, só vê lá. Tem a pequenininha que namorava o Sérgio Reis e aquela senhora de mais idade. Ela, Maria Helena Pader. Você escuta a voz dela em um bocado de filme aí. Então, ela tem pelos dois lados. Tinha o falecido Isaac Bardavi, que, para quem viu a novela da Record, ele foi o Samuel, aquela novela do Rei Davi. Ele fez o papel do Samuel, a novela antiga lá do Rei Davi. E para quem é da minha geração e assistiu o desenho do He-Man, era a voz do Esqueleto. Exemplo, tá?
Então você tinha outra atriz famosa, falecida, Ida Gomes, ela foi uma das irmãs Cajazeiras da novela Bem Amado, lá nos anos 70. Você tinha o Santa Cruz, que aparecia muito em programa de humor, ele era a voz do Dino, do seriado Família Dinossauro, era a voz do Dino. E você via ele, morreu há pouco tempo. Ele participou do filme do Leandro Hassum, Candidato Honesto, se eu não me engano, acho que o segundo, Candidato Honesto 2, que ia ser votado o impeachment dele lá, aí levaram ele era um deputado bem velhinho, já todo sequelado. Pois é. Então você vê que eles tinham de onde tirar. Outros atores migraram para outras profissões, já falei aqui, Lídia Bronze, hoje é uma psicóloga, Suzy Rego é uma outra psicóloga, o Paulo Castelli, eu falei da outra vez, falei Henry Castelli, me enganei, Henry é o filho, Paulo Castelli, pai. Nos anos 80 ele fez muita novela, fez um filme com a Regina Duarte, é um cara famoso, é um psicólogo hoje também. O próprio Mário Cardoso que eu falei aqui, que é dublador, ele também é psicólogo, também atuou como psicólogo quando ficou ruim como ator. Deixa eu ver, o Márcio Killing era um cara que fez Malhação, fez muita novela da Record, ele tá de investidor financeiro aí, tá? Tá de investidor financeiro, foi para outro lado, ficou ruim para trabalhar como ator, tá como investidor financeiro aí ganhando dinheiro dele. O Luiz de Barrichelli, que fez muita novela na Globo, parece estar como um negócio de corretor de imóveis lá para os Estados Unidos. Então, os caras migraram para outras áreas, que ficou ruim como ator. E tem locutor de rádio que joga também como dublador. Você tem o Malta Júnior, que é locutor da 93 aqui do Rio de Janeiro, que é dublador. Você tem o Marco Antônio Costa, que foi locutor da JB do Rio, e é dublador. Você escuta a voz dele, é a voz do Finto Tola do seriado Lei e Ordem, é a voz do Drew, o gêmeo daquele Gêmeos à Obra, Irmãos à Obra. Ele é o gêmeo corretor de imóveis, é a voz dele. Perdão, ele não, ali eu estou confundindo, Maurício Berger, confundiu Marco Antônio Costa com Maurício Berger. Volta aqui, Marco Antônio Costa, a voz dele do Elliot Stabler na Lei e Ordem. Quem assiste a série é a voz do Elliot Stabler. Quem viu o filme Titanic é a voz do noivo da Rose, aquele do cabelo preto do bigodinho, Billy Zane, o ator. Pois é. Agora sim, Maurício Berger, que também é locutor, foi locutor da Nativa FM aqui do Rio, fez o programa Toque de Amor, enfim. Ele é a voz do Finto Tola, é a voz do pai da Peppa Pig, é a voz do Drew, o gêmeo lá do Irmãos à Obra. E o Marco Antônio Costa também é médico, tá? Então é para você entender a importância que é. Eu falo aqui um capítulo inteirinho sobre o plano B. Tem que pensar no plano B, cara. Tem que pensar. Depois da aposentadoria, vai fazer o quê? Vai morrer? Eu estou aposentado. Eu morri? Não. Estou jogando milho aos pombos? Não. Estou aqui, ó, escrevendo. É isso. É isso que é. Entendeu? É isso que é. A aposentadoria, você de repente faz uma coisa que você gosta. Tipo assim, tem gente que tem talento para outras coisas. Tem gente que é aposentada e abre um negócio para fazer aquilo que gosta realmente. Sei lá, uma oficina mecânica, uma loja de doce, uma loja de salgado, um restaurante, sei lá. A pessoa vai fazer alguma coisa da vida. Entendeu? Não vai ficar parada no tempo que aposentou. Então, é disso que eu falo aqui, ó, no livro, tá? Esse é um dos assuntos. Então, eu te convido a adquirir. Ó, capa maneirinha também, ó. Bem interessante aqui, a capa bem bacaninha. Primeira orelha tem um texto. Segunda orelha tem minhas redes sociais. Quarta capa tem um texto também para você ler. Como é que eu compro? Livro.vc. Tá aí nos comentários. Só botar lá o nome do livro na barra de pesquisa. Cuide bem da sua carreira profissional. Pronto. Outro livro, o mais recente, Avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? Pois é. Esse livro aqui fala sobre outra área. Lembra que eu falei ainda há pouco sobre a questão
desse momento aí, de você estar refletindo sobre sua vida, se você precisa corrigir alguma coisa, melhorar alguma coisa, aqui eu falo muito sobre família, falo muito sobre vida espiritual, falo muito sobre... E quando eu falo também de vida espiritual, as coisas que eu falo aqui entram um pouco também na questão da saúde emocional. Porque é muito importante você cuidar da sua vida espiritual. E como é que eu cuido da vida espiritual? Não estou falando de religião não, tá? Aqui eu tenho um capítulo que eu falo sobre o que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos. O que você está permitindo que entre na sua casa, pela televisão, pela internet, pelos streamings. Caramba, como é que você está educando seus filhos? Como é que você está se educando? Já parou para pensar o que você bota dentro da sua casa? Já parou? Eu tenho um capítulo aqui que eu falo sobre por que devemos tomar cuidado com quem entra nos nossos lares. Vocês já prestaram atenção sobre isso? Nossa casa não pode ser aberta para qualquer pessoa, não. Ah, não pode não. Nossa casa é nosso porto seguro. Nossa casa é o nosso lugar mais íntimo, lugar de refúgio. Como é que nós abrimos a nossa casa para qualquer pessoa, gente? Infelizmente tem gente que é invejosa, tem gente que não quer nosso bem, não. Vai entrar na nossa casa para ficar olhando o que nós temos, ficar invejando, vai ficar ali mentalmente ali espraguejando, lançando um monte de imprecação, lançando um monte de maldição. Tem casos extremos que a pessoa entra para cobiçar teu marido, para cobiçar tua mulher, e tu tá botando essa estrada dentro da tua casa. Tem tanta gente passando sufoco por causa disso, tanta gente enfrentando problemas sérios por causa disso. Aqui eu tenho um capítulo que eu falo só sobre isso, tá? E eu tenho mais 2 outros capítulos aqui que falam sobre a importância de tomarmos cuidado com o que nós colocamos diante dos nossos olhos, né? O que nós assistimos. Eu falo sobre a importância o bom tesouro, o homem bom tira coisas boas do seu tesouro, coisa e tal. Então eu falo muito sobre isso aqui, tá? Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. É um livro que vai trazer uma edificação espiritual para você muito grande, vai trazer para você lições fundamentais. E como eu falei, tem muitos textos bíblicos aqui, tá? Muitos textos bíblicos, mas não é um livro que eu estou querendo empurrar religião goela abaixo de vocês. Eu sou cristão, eu escrevo livros e o meu nicho acaba que se torna um nicho cristão, tudo bem, mas aqui, ó, mas vocês já perceberam que os temas dos meus livros são universais? É claro que os meus irmãos em Cristo vão ler porque eu sou cristão e vão me apoiar e tem muita informação de texto bíblico, mas eu tenho certeza que você pode apresentar esse livro para pessoas que não tem nada a ver com o negócio de religião, mas tem a ver com padrões morais, padrões éticos. Sobre essas coisas eu falo aqui, entendeu? Falo aqui. Que tipo de programa você assiste? Aquele que debocha de doença como alcoolismo, que debocha de situações como homossexualidade, que debocha da religião dos outros? É isso? É esse lixo que você bota dentro da sua casa? Aquilo que invoca maldição dentro da sua casa, filme de terror, aquela coisa carregada, é isso? Você bota dentro da sua casa coisas que levam para muita violência, para muito sexo? Já parou para pensar nisso? Eu sou de uma época que havia um cuidado muito grande dos nossos pais com aquilo que nós iríamos assistir. Isso é muito importante, a gente ter esse cuidado, tá? Então tá aqui, ó. Olha a capa como é que ficou bonita. E olha o criador da capa, olha no que ele pensou. Família. Prestou atenção? Ele pensou, ó, família. É um livro voltado também para a família. Por quê? Porque se cada um de nós crescermos individualmente, automaticamente as famílias crescerão. Aqui, ó, primeira orelha, um textinho para sua meditação. A segunda orelha, minhas redes sociais. Quarta capa, um textinho para sua meditação. Ah, como é que eu compro? O avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo? Vamos lá.
estantevirtual.com.br. Bota o nome do meu livro sem os sinais gráficos. Avivamento onde ele começa, como alcançá-lo. Escreve direto. Tá? estantevirtual.com.br. amazon.com.br. amazon.com.br. Bota a mesma coisa, o nome do livro direto. Avivamento onde ele começa, como alcançá-lo. umlivro.com.br. umlivro.com.br. Pega o nome do livro, Avivamento onde ele começa, como alcançá-lo, sem os sinais gráficos e pronto. Para cada um dos meus livros, os links de venda estão nos comentários. Eu não sei em que plataforma você vai estar vendo aí esse vídeo. Se você conseguir clicar no link e ele abrir, amém, glória a Deus. Se não conseguir, já te deu o caminho das pedras e está aí nos comentários também. Os sites escritinhos aí para você entrar e adquirir o seu livro. Tá bom? E por falar em livro, eu quero bater nessa tecla com você sobre a importância da leitura. Ela vai trazer para você cultura, vai melhorar o seu português, vai melhorar sua capacidade de conversar sobre assuntos diversos. Vale para você que está querendo arrumar um namorado, uma namorada, para você não ser chato, para você não ser enfadonho. Porque vamos combinar, para quem está aí querendo namorar, o namoro é uma conversa, não é pegação não. Eu não sou muito de falar desse assunto de família, de relacionamento não. Já tem muita gente boa preparada para falar disso. E você já ouviu essas pessoas falarem. Namoro não é pegação. Você já ouviu? A boca ela é feita para falar, não é feita para beijar, para ficar de beijação, desentupidor de pia. Para você conversar, para você ter assunto. Você construir um relacionamento com bases sólidas. Caramba, o cara vai sair com a mulher pode ser bonita, mas se é chata, se é burra, se não tem assunto, fica complicado. Mesma coisa a mulher, vê o cara bonitão lá, mas vê o cara abre a boca, misericórdia. O cara é um burro, é um ogro, o cara não tem assunto, um boçal. Caraca, isso não tem atrativo. Então seja atraente, não somente a questão da vestimenta, da aparência, mas seja atraente também com conteúdo. Então a leitura vai te abençoar. Os meus livros têm em média de 100 páginas para menos. Vamos lá, o Dinheiro Nosso Cada Dia tem 80 páginas, é digital. De Lodebar para Wonderland tem 92 páginas, versão impressa. Cuide Bem da Sua Carreira Profissional tem 126 páginas. Avivamento onde ele começa, como alcançá-lo, tem 105 páginas. Então são livros que você vai tirar de letra, vai ler rapidinho, com certeza. É uma leitura fácil, uma leitura dinâmica, não tem palavra difícil, entendeu? Eu já botei os textos da Bíblia ali, para você ler de cara, não vai precisar paralelo ali com a Bíblia aberta, eu já botei os textos ali. Eu faço a citação e já boto o texto impresso, que aí você já confere direto no livro o texto bíblico. E aí você não somente aprende, adquire conhecimento, conteúdo, com tudo aquilo que eu quero passar, através das minhas ideias, mas você aprende mais de Bíblia também. Tá bom? Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida e que você tenha uma ótima leitura. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são gratuitos, levam somente alguns segundos e fazendo isso você sinaliza para a plataforma que você gostou do vídeo, que o vídeo é bom, que você quer que mais pessoas vejam. E quando você começar a me seguir nessa plataforma, aí você está vendo, mas não está seguindo, me segue aí, me segue nessa plataforma, me acompanha nessa plataforma. É outra forma de você sinalizar que você está gostando do conteúdo e você vai receber notificações de mais conteúdos e assim você vai me ajudar a pregar a palavra do Senhor. E por falar em pregar a palavra do Senhor, para eu estar na sua igreja, o telefone está aí nos comentários. E sou membro do Ministério Sana Terra Ferida, Matriz Nova Iguaçu, sou diácono lá, sou professor de EBD. Infelizmente eu não consigo estar presente em todos os cultos. Esse está sendo o meu maior problema, porque eu moro longe de onde eu congrego. Ah, mas por que você não busca uma igreja perto da sua casa? Porque eu gosto do Ministério Sana Terra Ferida. Se um dia o Ministério Sana Terra Ferida abrir uma filial perto de onde eu moro,
eu posso considerar a mudança para filial. Para mim está tranquilo. A outra opção que eu tenho é, quando Deus me abrir as portas que eu estou pedindo que Ele abra, causas na justiça que eu tenho que me são favoráveis, que eu só dependo do juiz pagar. E quando isso acontecer, aumentar a minha renda, vai ficar mais fácil para eu estar na igreja. E eu não cobro para pregar. Não cobro para pregar. Tá bom? Como eu falei, não sou ovelha sem pastor, não sou desigrejado, não sou folha solta, não sou neófito. Eu me converti aos 17 anos, em 1983. Tenho uma história que me segue, uma história que me sustenta. Tá bom? É isso. Bem, texto de hoje. Escolha ficar sempre debaixo da proteção de Jesus. Nós vamos ler Lucas 13, do 31 ao 35. Texto, Lucas 13, do 31 ao 35. Escolha ficar sempre debaixo da proteção de Jesus. A partir de agora. Vem comigo. Verso 31. Poucos minutos depois, alguns fariseus disseram: vá embora daqui, se quer continuar vivo, porque o rei Herodes quer matá-lo. Olha aqui, ó. Estão advertindo a Jesus. Poucos minutos depois, alguns fariseus disseram: vá embora daqui, se quer continuar vivo, porque o rei Herodes quer matá-lo. Jesus respondeu: vão dizer àquela raposa: continuarei expulsando demônios e curarei o povo, hoje e amanhã, e no terceiro dia cumprirei meu trabalho. Então, Jesus não se intimidou não, tá? Vamos para o 33. Mas preciso prosseguir meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, pois é certo que nenhum profeta deve ser morto fora de Jerusalém. Verso 34. Aqui Jesus falando, o lamento dele. Ó Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas e que apedreja aqueles que são enviados para socorrê-la. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos, como uma galinha protege a sua ninhada debaixo das asas, mas vocês não quiseram. E no verso 35 ele encerra: e agora a sua casa ficará deserta, e vocês nunca mais me verão, até que digam: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus continue abençoando as nossas vidas, que Ele continue falando aos nossos corações. Esses 5 versos, eu vou fazer um link com as coisas que nós estamos vivendo nos dias atuais. Tá? Quando Deus tocou no meu coração, escolha ficar sempre debaixo da proteção de Jesus, eu só tinha pensado no verso 34, que é esse que ele fala que ele muitas vezes teve vontade de ser como a galinha que protege, como a galinha que protege sua ninhada. Ele queria proteger o povo aqui de Jerusalém, assim como Jesus quer nos proteger, quer cuidar de nós.
Mas por que isso não está acontecendo nos dias atuais na igreja evangélica brasileira? O que está acontecendo? Aí você vai me dizer, mas a igreja evangélica brasileira está crescendo pra caramba. É uma meia verdade. Está aumentando a quantidade de membros? Está. As estatísticas do IBGE provam isso. Está aumentando o número de igrejas no Brasil? Está. As estatísticas do IBGE provam isso. Agora vem aqui as perguntas que vêm com mais profundidade. Como essas igrejas evangélicas estão surgindo no Brasil? A maioria delas está surgindo por meio de briga. A pessoa que não está satisfeita no lugar sai e abre a própria igreja. Vou dar exemplo real aqui. Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo começou o trabalho. Junto dele tinha o R.R. Soares, tinha o Valdemiro Santiago. Aí o R.R. Soares resolveu brigar com o Edir Macedo e abriu a Igreja Internacional da Graça de Deus. O Valdemiro Santiago brigou com o Edir Macedo e abriu a Igreja Mundial do Poder de Deus. Aí você tem o Estevão Hernandes, que se inspirou também no Universal, abriu a Renascer em Cristo. O Agenor Duque abriu a Plenitude. Enfim, isso são os mais famosos, mas por aqui, por onde eu moro, tem uns menos famosos também, que briga aqui, forma uma igreja ali. Aí briga aqui, forma outra ali. Aí você vê na mesma rua um monte de igreja, mas tudo assim, criada porque alguém brigou aqui. Não foi porque, tipo assim, alguém que foi fazer missões, alguém que foi desbravar o terreno, foi fazer missões. Por exemplo, eu não estou nem falando de missões nacionais, necessariamente, nem de missões mundiais, não, porque existem também as missões urbanas. De repente você está num bairro que quase não tem igreja, por exemplo. Pode acontecer. Aí, de repente, você abre uma congregação. Tem muita igreja que trabalha com congregação. Igreja Batista, Assembleia de Deus. Começa um trabalho, muitas vezes até com ponto de pregação. Sou dessa época, começava com ponto de pregação. Aí a palavra era pregada naquela localidade, às vezes era dentro de uma comunidade, às vezes era num bairro específico e tal. Aí de repente aquele ponto de pregação cresce, vira uma congregação. Depois aquela congregação acaba tomando uma forma e vira uma igreja. Então, só que nos dias atuais, as igrejas que estão sendo abertas, aí, a grande maioria é porque o fulano brigou aqui, abriu ali. Aí brigou lá, abriu cá. Aí abriu cá, brigou lá, abriu acolá. E é assim que estão surgindo. Já começou mal, né? No meio de rebelião, né? No meio de briga, no meio de contenda. Mas, enfim, se Deus tem dado permissão, Ele tem o seu propósito. E o julgamento é individual. Romanos 14, 12, cada um dará conta de si diante de Deus. Mas vamos lá. Então você tem aí essa questão que está crescendo em termos de quantidade, está crescendo mais a qualidade espiritual dos crentes de hoje em dia aqui no Brasil. Está diminuindo. É a grandeza inversamente proporcional. Aumenta o número de crentes em quantidade, aumenta o número de igrejas em quantidade e diminui a qualidade espiritual dos crentes. Aí o que acontece? Começa a sucessão de escândalos. Crentes que dão mau testemunho. Começando pelos pastores. Aí isso atrapalha a gente que vem aqui para a internet pregar o evangelho genuíno. Que aí as pessoas acham que nós somos iguais a eles. Sabe? Pastores que estão aí há décadas e décadas. Só quando se fala em Silas Malafaia, Marco Feliciano, Edir Macedo, R.R. Soares, Valdemiro Santiago, Estevão Hernandes, Agenor Duque, Anderson Silva, não é o lutador não, Anderson Silva é o pastor. Um pastor que falou que queria quebrar a mandíbula do Lula, coisa que o Marco Feliciano também falou. E Otônio de Paula Júnior também falou algo parecido. O Silas Malafaia jogou um feitiço gospel em cima do Lula no último debate da Globo em 2022, é só você conferir o vídeo. Ele jogou uma mandinga gospel em cima do Lula, só que não pegou no Lula, pegou no Bolsonaro. Só você ver, na suposta oração, entre aspas, que aquilo não foi oração, aquilo foi uma mandinga gospel. Seria uma oração se ele só tivesse pedido a Deus para abençoar o Bolsonaro, mas passou a ser mandinga gospel quando ele
amaldiçoou o Lula. Ele queria que Deus confundisse a cabeça do Lula. Ali já foi a mandinga gospel. O Valdemiro Santiago também é um feiticeiro gospel. Já amaldiçoou o Marcelo Rezende, porque o Marcelo Rezende criticou ele. Já amaldiçoou o Eduardo Costa, cantor. O Eduardo Costa criticou ele. Já amaldiçoou uma criadora de conteúdo que tem na internet, a Damares, o nome dela, Damares. Uma moça que é desviada da igreja, ela já falou isso. Ela já foi crente, mas se desviou. Tanto que ela usa muitos termos evangélicos. Ela é até meio sarcástica, até meio debochada. Mas é cada um com Deus, eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas ele também já amaldiçoou ela, porque ela chamou ele de Valdemiro Sandiabo. Então, tipo assim, Silas Malafaia já amaldiçoou os esquerdistas, chamou quem vota na esquerda de esquerdopata, já xingou Alexandre de Moraes de desgraçado. Então, tipo assim, isso vai causando repulsa. Aí a gente, quando vem aqui pregar, as pessoas acham que a gente é igual a eles. Mas não, nós não somos iguais a eles. Aí quando você vê esse monte de crente, membro de igreja que é bolsonarista, que defende que tem que andar armado, você vê que o deputado Nicolas Ferreira falando tanta bobagem aí, esqueci do André Valadão, pastor, esculachando homossexuais. Como é que você esculacha alguém para quem o evangelho tem que ser levado? Porque a ordem que Jesus nos deu é levar o evangelho a toda criatura. E não é levar o evangelho trazendo palavra de maldição. Vai para o inferno. Você vai pregar a palavra de Deus. Você vai apresentar a palavra de Deus. Está escrito que determinados grupos de pessoas irão para o inferno? Sim, está escrito. Mas aí esse cara só bate nos homossexuais. Mas no mesmo texto tem adúlteros, ladrões, beberrões, glutões, mentirosos, fofoqueiros. Então, quer dizer, espancar verbalmente somente os homossexuais é complicado, tá? Eu não sou desse tipo de pessoa que relativiza tudo, não. Pecado é pecado, está escrito na Bíblia e ponto final. Não tem o que discutir. Se a pessoa não quer acreditar, ela tem o direito de não acreditar. Eu sou um cara que entendo isso. Eu estou aqui pregando a palavra. A minha palavra não vai converter ninguém. A minha pregação não vai converter ninguém. A minha sapiência não vai converter ninguém. A minha cultura não vai converter ninguém. A minha teologia não vai converter ninguém. Porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado e da justiça do juízo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, se quiser me usar, eu estou aqui. E ele me usa, eu estou aqui e eu estou falando aquilo que Deus está mandando. E quem faz a obra é Ele, não sou eu. Eu não sou de anotar estatística quando eu prego. Eu não quero saber se converteu 1, 2, 3, 100. Isso vai acrescentar em que na minha vida? Estatística? Para eu fazer propaganda? Eu vou pregar na sua igreja, mas aí eu prego, tem conversão. Primeiro que quem convence é o Espírito Santo. E outra, muitas vezes a pessoa se converte e não levanta a mão, não. Fica na dela, quietinha, às vezes procura depois do culto. Eu preguei numa igreja um tempo atrás, a menina não levantou a mão voltando para Jesus na hora, não. Ela foi falar depois do culto com o pastor. Acontece. No outro lugar que eu preguei, a menina levantou a mão. Uma menina até que eu conhecia, que era de uma igreja que eu congregava. Eu estava pregando em outra igreja, a menina estava afastada da igreja, lá ela voltou para Jesus. Ela levantou a mão e foi. Então a conversão é individual. Conversão é... Aí as pessoas, se você se você me negar aqui na terra, eu vou negar você no céu. Está aí dizendo, tentando fazer a pessoa ir lá na frente como se isso fosse... se não for, está negando. Não é nada disso. Às vezes a pessoa é tímida, às vezes a pessoa prefere chegar depois do culto, conversar com o pastor, e a conversão é genuína, e Deus não vai ficar nessa, não está negando, não. A pessoa só optou por conversar depois do culto. Às vezes a pessoa quer confessar coisas cabeludas, quer pedir uma oração por alguma causa específica, às vezes enfim, coisa de libertação, coisa... a pessoa não pode ser julgada por causa disso, não. Vamos ler de novo os versos, para nós entendermos bem? Vamos lá. O cabeçalho desse texto que eu li, ele diz assim: o lamento profético de Jesus. Porque nesse texto Jesus está falando até da morte dele, da ressurreição no terceiro dia.
Se você não prestou atenção, vou repetir. Vamos lá, no verso 38 está dizendo: poucos minutos depois, alguns fariseus disseram: vai embora daqui, se quer continuar vivo, porque o rei Herodes quer matá-lo. Então aqui, os caras já estavam expulsando Jesus da cidade, porque a pregação de Jesus estava incomodando. Então, o que Jesus estava falando ali estava doendo nos ouvidos deles. E como o rei Herodes estava doido para pegar ele, eles aproveitaram e forçaram a barra. Eles queriam intimidar Jesus, eles queriam calar Jesus, como muitas vezes querem calar outros que falam a palavra de Deus. Mas preste atenção no que eu vou falar aqui, tá? Tem pastor que está vendendo para você uma imagem de que nós, como evangélicos, estamos sendo perseguidos no Brasil. Não, não estamos, não. O que está acontecendo de rejeição aos evangélicos é, como eu falei ainda há pouco, é a conduta desses aí que eu falei, tá? É Silas Malafaia, Marco Feliciano, Edir Macedo, Aldemiro Santiago, R.R. Soares, Estevão Hernandes, Ageno Duque, o Anderson Silva, pastor, o Antônio Paulo Júnior. Um pastor aí que eu não sei o nome dele, mas tem um vídeo na internet falando que quem votasse no PT era inimigo dele. Quanta gente ele espantou naquele momento ali? Gente que queria ouvir a palavra de Deus e se espantou e decidiu ir embora. E os bolsonaristas que estão aí nas redes sociais usando o nome de Deus em vão, fazendo o evangelho sem envergonhado. E aí nós evangélicos somos motivo de chacota por causa deles. Um maluco aí com camisa de verde e amarelo, patriota, gritando iau, 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 chamando Deus em hebraico, sei lá, gritando iau, 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 sendo motivo de chacota. Os outros lá glorificando a Deus por causa de uma fake news, quando disseram que o Alexandre de Moraes tinha sido preso, uma fake news. Aí começaram a glorificar a Deus, passaram vergonha. E um monte de gente se dizendo crente ali, com aquelas camisas de patriota, naqueles acampamentos lá, fazendo necessidade de banheiro químico, comendo quentinha, dormindo de forma precária. Teve uns patriotários que perderam mulher, perderam marido, perderam filho. Nossa! Aí se dizendo cristão, fazendo vergonha ao evangelho, dando mau testemunho. Isso aí explica 8 milhões de desigrejados. Explica. Essa gente toda que eu falei explica porque o Brasil tem 8 milhões de desigrejados e que não quer essa proteção de Jesus. Agora eu estou fazendo um link com um título aqui: escolha ficar sempre debaixo da proteção de Jesus. Não querem, mas não querem porque tomaram ranço de nós evangélicos por causa dessa gente que eu falei aí. Fora aqueles que estão sempre metidos em escândalos, polêmicas. Esse monte de cantor aí, toda hora aparece um cantor diferente, uma polêmica diferente. Um saiu do armário porque é homossexual, já virou mulher trans. O outro saiu do armário porque é homossexual. O outro tem trocentos divórcios nas costas. A outra tem não sei quantos divórcios nas costas. A outra traiu o marido e engravidou do Ricardão. O outro, que também é cantor, é pastor, tirou nudes da genitália dele, daquela coisinha miúda, né? Tirou a foto da genitália dele para mandar para as irmãzinhas, para as varoazinhas. Então, quer dizer, são essas coisas aí que estão espantando os outros, estão espantando as pessoas. Então isso não é perseguição, é isso que eu quero dizer para você, não é perseguição ao evangelho, não. É simplesmente rejeição mesmo, porque tomaram ranço por causa dessa gente aí. E se eu for falar todos, nossa, o vídeo vai ficar umas trocentas horas, porque tem muita gente. E eu tenho que tomar cuidado também para que eu não seja motivo de escândalo na vida de ninguém. Eu quero crer que ninguém tenha se afastado do evangelho por minha causa. Por alguma coisa que eu falei que eu não deveria ter falado, por alguma coisa que eu fiz que eu não deveria ter feito, por alguma coisa que eu não falei quando eu deveria ter falado, ou por alguma coisa que eu não fiz quando eu deveria ter feito. Eu tento tomar cuidado com relação a isso. Não sou nenhum santarrão, não sou perfeito, mas eu estou tentando me esforçar para eu não ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Só que esses todos que eu falei não fazem esse esforço, pelo contrário, é um problema atrás do outro que eles arrumam, é uma confusão atrás da outra que eles arrumam, é um escândalo atrás do outro que tem com eles, é um mau testemunho atrás do outro. Quando você pensa que não vai piorar, sempre pode piorar. Aí as pessoas não querem
essa proteção de Jesus, não quer estar debaixo da proteção de Jesus, o Jesus que a gente está apresentando aqui e agora para você, por causa dessa gente. Então, para você que está me ouvindo aí, me vendo aí agora, não se liga nessa gente não. Segue o exemplo que Paulo fala, ó. Paulo desafia, ele chama os crentes que ele pastoreia, ó, sejam meus imitadores como eu imito a Cristo. Isso é coisa de alguém que é cheio do Espírito Santo. E Paulo também fala para olhar para Cristo, o autor e consumador da fé. Paulo aponta várias vezes que eu diminua e que Cristo cresça. Paulo fala isso. Eu diminuo e Cristo cresça. Então, você que está me vendo aí, olha para Jesus, não olha para... Olha para Jesus, tá? Olha para Jesus. Não olha para mim pregando Jesus, não. Olha para Jesus. O Jesus que eu estou apresentando aqui para você, tá? Porque eu sou falho, sou pecador. Você pode não estar gostando da forma como eu estou falando, você pode não estar gostando do vocabulário, não sei. Estou tentando tomar cuidado aqui com o vocabulário, para não pegar pesado, para não usar linguagem chula. Estou tentando tomar cuidado aqui. Eu costumo assistir todos os meus vídeos, vou me policiando e tal. Mas olha para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Então eu falei do verso 31, né? Que os caras queriam intimidar Jesus, impedi-lo de pregar. Verso 32, Jesus respondeu: vão dizer àquela raposa, assim, não, rei Herodes, não se intimidou não. Olha o que ele está dizendo: continuarei expulsando demônios e curarei o povo, hoje e amanhã. E no terceiro dia cumprirei meu trabalho. Aqui ele já está dizendo o que seria o ministério dele. Ia cumprir, iria morrer e ressuscitaria no terceiro dia, findado o trabalho dele. Aqui Jesus já está se apresentando quem ele é, o Filho de Deus, o Messias prometido, Isaías, que pregou sobre ele 600 anos antes dele vir. E os judeus certamente conheciam, porque eles iam para a sinagoga estudar, os ensinos de Isaías eram ensinados lá. Inclusive Jesus usou vários ensinos de Isaías nos seus ensinos aqui. Ah, tem várias citações do livro de Isaías nas pregações de Jesus. Ele também cita algumas coisas que Jeremias pregou, escreveu, e ele também cita algumas coisas que Daniel escreveu. É só você examinar os evangelhos que vocês vão encontrar as referências, tá? Então os judeus não eram ignorantes acerca do que dizia a palavra, não, tá? Verso 32, já entendemos o significado. Vamos para o 33. Jesus continua falando quem ele é, mas preciso prosseguir. Mas preciso prosseguir meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã. Pois é certo que nenhum profeta deve ser morto fora de Jerusalém. Então Jesus reiterou que iria continuar pregando, e ele avisa que nenhum profeta deve ser morto fora de Jerusalém. Vamos para o 34, que foi o verso que me inspirou a dar esse título: escolha ficar sempre debaixo da proteção de Jesus. Olha aqui o que Jesus fala, o lamento dele: ó Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas e que apedreja aqueles que são enviados para socorrê-la. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos como uma galinha protege a sua ninhada debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Então aqui Jesus está reiterando, está dando validade ao verso 33, quando fala que o terceiro dia aconteceria, ele fala que nenhum profeta deve ser morto fora de Jerusalém. Então ele está avisando que ele ia ser morto ali, ia ser preso ali, ia ser levado para a crucificação ali, entendeu? Como outros profetas foram mortos ali em Jerusalém. Então Jesus estava alertando o povo. E Jesus estava avisando que ele queria juntar o povo, juntar os seus filhos debaixo das suas asas. Lembra do Salmo 91, verso 1? Aquele que habita
no esconderijo do Altíssimo descansa a sombra do Onipotente, tal. Aí fala lá, debaixo de suas asas estarei seguro. Não fala? Então, Jesus está pronto para nos dar essa proteção que nós tanto precisamos. Lembra que eu anunciei o meu livro de Lodemar para Wonderland, no qual eu falei sobre a volta por cima, que essas pessoas que abriram o coração para Jesus conseguiram dar, e que se tornou mais fácil justamente porque abriram seus corações para Jesus e permitiram que Ele entrasse nas suas vidas. Fica mais fácil. Não estou dizendo que quem não quer nada com Jesus não vai conseguir. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que com Jesus se torna mais fácil. Eu não estou dizendo que com Jesus não tem problema. Estou dizendo que com Jesus os problemas ficam mais fáceis de serem enfrentados. Porque serão dois lutando. Nós e Jesus lutando por nós quando nós não pudermos fazer. Quando não for a nossa alçada. Por exemplo prático aqui. Eu preciso de que o INSS me pague um determinado valor que eu tenho direito por causa da minha deficiência. Não vai adiantar eu ficar orando, não ia adiantar eu ficar anos e anos na igreja orando pelo assunto, sem fazer nada. Eu tinha que orar, mas eu também tinha que fazer o quê? Primeiramente, procurar o INSS administrativamente. Eu fiz. O que o INSS fez? Me ignorou. Nem aí para mim. Desde 2020. Aí eu resolvi acioná-los na justiça. Procurei um advogado e resolvi acioná-los. A minha previdência complementar. Desde 2020 eu solicitei aquilo que eles me ofereceram. Eles mandaram mensagem para mim, me ofereceram, ó, me procura aqui que eu tenho isso para você. Quando eu fui procurar, não posso te dar não. Como assim? Se não pode me dar isso, então eu quero aquilo outro, que é a renda mensal que eu teria direito. Não pode não, porque você já pediu aquele outro, a gente não pode dar. Tive que botar na justiça, a justiça já mandou me pagar, agora só falta a abençoada da Previdência Complementar implantar o benefício e me pagar. E me pagar os atrasados. Mas aí ia adiantar eu ficar somente orando, sem fazer nada? É isso que eu estou falando. Então é onde a gente não pode fazer, Jesus entra para fazer. Entendeu? Mas eu já fiz o que eu podia. Eu não posso convencer o juiz e nem posso convencer o juiz é através daquilo que eu colocar lá para ele. Papel, prova, documento, coisa e tal, o advogado apresentar a argumentação, parará. Mas eu não posso mandar no juiz, na empresa, no caso. O juiz já decidiu a meu favor. Eu não posso mandar na empresa. A empresa é que tem que implementar. Ela já foi condenada. Ela tem que fazer e ponto final. Aí entra a oração. Aí entra o meu clamor. Entendeu a diferença? É assim. Então essa proteção que Jesus quer dar é que o povo estava rejeitando aqui. O povo não queria saber. E aí eu digo para você, é o mau comportamento dessa galera que eu citei nominalmente. Eu não gosto de citar nominalmente. Você que me acompanha, você sabe disso. Eu já citei muitas coisas aqui, mas muito raramente eu citei nomes. Hoje eu citei porque Deus me mandou citar nomes, porque é preciso falar para que você entenda. E que você que é crente entenda que não é perseguição do governo contra nós evangélicos. O que há é o ranço que as pessoas estão tomando de nós por conta desses pastores que eu falei e por conta dos bolsonaristas que são vítima de... São vítima não, eles fizeram por onde ser zoado. Tá cheio de meme. Hoje mesmo eu vi na internet que apareceu para mim um meme com essas idiotices que eles fazem. Fizeram em 2022. É uma vergonha para o Evangelho. Uma vergonha para a igreja de Jesus. Aí se dizem cristãos. Quantos deles estão na cadeia? Não, eu sou evangélico. Tem até pastor na cadeia lá, que entrou lá no dia 8 de janeiro de 2023, quebrou tudo lá em Brasília. Isso é comportamento de crente? Fala para mim, me mostra na Bíblia aí. Comportamento de crente? Não é não. Não é comportamento de crente não. E antes que você venha falar que Jesus entrou no templo saudando chicotada, Jesus entrou no templo para dar chicotada, ele criticou foi os fariseus, tá? Então cuidado. Cuidado. Ao invés de vocês quebrarem tudo lá no Supremo,
Se for levar por esse lado aí, teria que quebrar tudo em certas igrejas que tem aí, que vendem indulgência. É toalhinha, é água ungida, toalhinha ungida, tijolinho ungido, meia ungida, fronha ungida, sei lá. Essas indulgências gospel que estão sendo vendidas aí. Se for levar por esse lado, o que Jesus faria hoje, ele ia sair derrubando um montão de igreja aí, tá? Na base do chicote. Então, não confunda as coisas não, vá estudar a Bíblia. Tá? O que está acontecendo é a rejeição a nós por causa de nós mesmos. Porque as pessoas nos veem aqui e acham que nós somos iguais a esses aí. É isso. Então, eu li para vocês o verso 34, a proteção que Jesus ofereceu. Vou ler agora o 35, vamos caminhar para fechar. Aí no verso 35, Jesus fala: e agora a sua casa ficará deserta, e vocês nunca mais me verão, até que digam: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Pois é, Jesus estava se apresentando aqui, que ele já estava indo, já estava seguindo, estava terminando o tempo dele aqui. Ele seria crucificado e tal, e que voltaria no tempo oportuno para poder buscar a sua igreja. E é muito triste, tá? Você ouvir uma coisa dessa, Jesus dizendo que não estaria mais aqui. Mas nós sabemos que Jesus já está com o Pai no céu, mas deixou o Espírito Santo conosco. Eu vou, mas vou deixar com vocês o Consolador. Jesus não avisou os discípulos? E quando Jesus voltar, a igreja será arrebatada, o Espírito Santo também sairá, e aí o bicho vai pegar. Já pensou? Como é que está a sua vida aí? Está pronto para aguardar o toque da trombeta? Jesus recolhendo o seu povo, recolhendo a sua igreja? Está pronto? Pensa nisso aí. Você está vendo essa mensagem? Vai pensando nisso aí. Eu falei para você, eu não prego religião não. Prego Bíblia, prego Jesus. Prego a palavra de Deus. Não prego religião não. É porque religião não salva. Quem salva é Jesus. Como eu falei, sou membro de uma igreja cristã evangélica, tá? Para ninguém pegar isso que eu falei isoladamente e tentar distorcer. Não sou desigrejado não. Bem, só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. O tema da mensagem de hoje foi: escolha ficar sempre debaixo da proteção de Jesus. Nós lemos Lucas 13, do 31 ao 35 e trouxemos essa reflexão. Meu desejo sincero é que Deus continue falando no seu coração através desses textos bíblicos aqui que eu li para você. Meu desejo é que Deus continue falando no seu coração através dos meus livros, tá? Peço para você comprá-los. Os links de venda estão aí nos comentários. Tá tudo aí descrito aí bonitinho para você comprar. Espero sinceramente que Deus continue falando no seu coração por meio de tudo aquilo que eu já falei. Se você tiver vendo o vídeo aí na plataforma de vídeo grande, a vermelhinha, que passa o vídeo completo, você pode me assistir lá na vermelhinha. Por quê que eu estou falando isso? Porque é bom você assistir o vídeo completo. Ah, mas não sei o que, às vezes eu quero assistir vídeo mais curto. Beleza, eu coloco esse vídeo também nas plataformas de vídeos curtos, na laranjinha, na pretinha, também coloco, tá? Também coloco lá. É só você seguir parte 1, parte 2, parte 3, eu coloco escrito lá. Mas você também pode, você só vai ter, no caso, o trabalho de ficar procurando parte por parte para você ver a sequência e beleza. Meu desejo é que você seja alcançado pelo Evangelho de Cristo. Por isso Deus me chamou para pregar na internet. E estou disponível para pregar na igreja. Telefone para convite está aí. Telefone para você me convidar está aí. Tem o WhatsApp, se quiser me convidar, não cobro nada. Então eu prego onde Deus me mandar pregar. Ah, você já só nunca preguei em presídio. Mas já preguei em centro de recuperação independente químico, em culto ao ar livre, culto de ensino, culto de libertação, culto da família. Sou professor de ABD, culto no lar já preguei. Não tem tempo. Consagração, culto da hora nona. Para mim não tem tempo ruim. Prego onde Deus me mandar pregar, onde Deus me comissionar a pregar.
Como eu falei, não cobro nada para pregar. Não vivo do Evangelho. Sou aposentado, vivo da minha aposentadoria. Os meus livros são a minha segunda fonte de renda. Os direitos autorais, no caso, né? E direitos autorais, eles são tipo assim, não deixa um escritor rico, milionário, nananina. A não ser que o escritor seja um best-seller, né? Venda milhares e milhares de livros. Aí sim, um escritor famoso, top de linha, tipo um Augusto Cury, tipo um Paulo Coelho, tipo uma Thalita Rebouças. Nossa, só o nome dele já vende pra caramba. Beleza. Bem que eu quero um dia chegar num patamar desse. Depende de você comprar meus livros. Quem sabe? Dependo da misericórdia de Deus tocar no coração de vocês comprarem meus livros. E por falar em comprar meus livros, eu estando na sua igreja, você pode comprar comigo lá também. Além de comprar pelos canais aí que eu coloquei nos comentários, tá bom? Muito obrigado que você ficou até aqui, muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado aí pelo seu apoio, muito obrigado pelas suas orações, você que lembrou de orar por mim. Muito obrigado por você que me acompanha nas plataformas aí, todas elas. Muito obrigado. Deus abençoe grandemente sua vida. Eu espero você no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.